Fala galera do terceiro ano, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de História. Na aula de hoje nós vamos falar sobre a História 2, capítulo 12, que fala sobre o Iluminismo. E o Iluminismo foi um movimento que surgiu na França no século XVIII, onde filósofos defendiam o uso da razão sobre a fé, para entender e solucionar problemas da sociedade. Então, o Iluminismo ele foi um movimento que vários filósofos eles trouxeram e propuseram ideias para se resolver problemas que existiam na sociedade através da razão, através do conhecimento, através do questionamento. E muitos deles eram, na verdade a maioria deles, né, eles vinham da burguesia. Então o Iluminismo ele é um movimento político, tá? Então é importante nós deixarmos claro isso aqui. A luz é igual conhecimento. Aqui eles têm esse nome Iluminismo, vem da ideia de iluminação, clareza das ideias, do pensamento. Por isso que desde aquele momento, quando nós temos uma ideia e tal, e vemos em filme e tudo mais, é ilustrado, é mostrado como uma lâmpada, né? Uma luz. E vamos lá. Como eu falei aqui, né? Era próximo da burguesia. Esse movimento é muito próximo aos burgueses. E nós temos alguns pensadores. Que pensadores são esses? Os pensadores que nós falamos dos filósofos, os pensadores que questionavam e que criavam aí teorias sobre esse movimento. E esses pensadores eles começaram a questionar a sociedade e o momento onde eles viviam, na verdade. Então eles questionavam a burguesia, a forma de governo, a liberdade, o pensamento, como que o homem estava inserido no meio daquela sociedade, enfim. E nós temos aqui alguns pensadores que são importantes e que fazem parte até hoje do nosso dia a dia, trazendo as ideias deles que ajudaram a construir a sociedade que nós temos hoje. Primeiro, nós vamos falar de John Locke. John Locke, ele acreditava que o homem ele nasce com direitos inalienáveis. O que são isso? É aqueles direitos que não podem ser mudados. Então, ele defendia os direitos inalienáveis do homem. Que direitos são esses? A vida, a liberdade e a propriedade privada. Então, segundo Locke, esses três pontos, eles são inalienáveis. Você já nasce, o ser humano nasce com ele e não pode perder, não pode ficar sem ele. Um outro pensador que é muito importante nós falarmos aqui é Montesquieu. Na sua obra O Espírito das Leis, ele diz que o poder do Estado ele é muito grande, o poder do Estado ele é imenso para ficar na mão de uma só pessoa, o monarca. Então ele cria a teoria que fala, né, sobre a divisão do poder. A divisão do poder do Estado sendo dividida em três partes, né? O poder legislativo, executivo e judiciário, sendo o poder legislativo o maior deles, porque o poder legislativo ele tem que representar, as leis quando forem feitas, elas têm que representar a vontade, o desejo do povo. Um outro que é importante nós falarmos aqui também é Voltaire. Voltaire, ele foi um grande crítico da igreja, das ações arbitrárias da igreja, e ele era um ferrenho defensor da liberdade de expressão e também da liberdade religiosa, beleza? Então, vamos ver outro. Aqui nós temos um outro que é o Jean-Jacques Rousseau. Esse Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau é um homem, né? Ele defende
a ideia dele, né, é que o homem ele não nasce mal, ele é bom quando ele nasce, mas quem o corrompe é a sociedade. Então a sociedade, né, a relação entre os homens, ela é ruim, né? Para ele diz que o que contamina o homem é o meio onde ele vive. Então ele é um ferrenho crítico da propriedade privada e o que ela traz de ruim, a desigualdade que a propriedade privada traz. E ele também é um grande defensor da democracia. E, por último, nós temos Adam Smith, que é o conhecido como pai do liberalismo econômico, né? Ele é um grande crítico do mercantilismo, que uma das características do mercantilismo é a intervenção do Estado na economia. Ele diz que o Estado ele não pode intervir na economia, porque o Estado, quando intervém na economia, é antinatural. Natural é quando as relações econômicas elas andam e correm livremente, porque há como eu posso dizer, há uma autorregulação através da mão invisível do Estado e as relações econômicas. Então, Adam Smith ele propõe essa política sem essa ideia, né, de tirar a ação do Estado, a intervenção do Estado na economia. As influências que nós temos do Renascimento aí, do Iluminismo, as influências aqui que são mais latentes aí, que são mais simples para nós percebermos, é quando nós falamos sobre o artigo 5º da nossa Constituição, por exemplo, que é a que trata de direitos individuais e direitos coletivos, é totalmente embasado e sofre a influência direta do Renascimento, tá? Do Renascimento, de novo eu com o Renascimento, é porque o Renascimento ele fala também sobre questionamento do homem e tal, então eu estou com o Renascimento na cabeça, mas sobre o Iluminismo, tá? A Constituição, o artigo 5º, ele é baseado, diretamente influenciado pelo Iluminismo. E nós temos também, por exemplo, o museu. O museu é uma invenção aí dos iluministas, né, do movimento iluminista. O primeiro museu nós temos é o Museu do Louvre, na França, que foi feito por Napoleão. E também nós temos a enciclopédia, que é justamente a união de vários livros, né, e de vários pensadores, né? A primeira enciclopédia onde foi compilado, né, junto todas essas ideias dos pensadores iluministas, foi lançado por Denis Diderot, tá? A primeira enciclopédia. E deixa eu ver se eu esqueci de mais alguma coisa. Não, acho que não. Então, o movimento do iluminismo, ele vai influenciar várias ações daí para frente, tanto a Revolução Francesa, quanto também a independência dos Estados Unidos, a Inconfidência Mineira. Todos esses movimentos eles vão vir arrastados pelo iluminismo, que começa a ser difundido por toda a Europa a partir da França no século XVIII. Beleza, galera? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aí nos comentários e qualquer sugestão também, fique à vontade. Beleza? Então é isso, galera. Até mais. Valeu!